Paz do Senhor, meus irmãos. Deus é bom. Amém? Meus irmãos, ainda antes de entrar, hoje gostava de fazer um bocadinho diferente. Não vamos, ao contrário do que temos feito sempre, estarmos no capítulo ou estudarmos alguns versículos de Romanos. Hoje sinto fazer algo que não tem nada a ver com Romanos. Vamos para o livro de Salmos e os irmãos podem abrir comigo no Salmo 63. Mas ainda antes de partilhar aquilo que o Senhor colocou para aí há uma hora atrás no meu coração, deixem-me dar uma notícia. Os irmãos sabem, no domingo passado nós fizemos aqui, ou demos a informação de que a Vanessa, ela, foi este domingo que eu anunciei, que ela tinha, sim, a Vanessa teve o bebê, não é? Pedi para os irmãos orarem. Pronto, a Vanessa, ela está bem do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional não está bem, e eu passo a explicar porquê. Ela deu a liberdade para eu falar, portanto, e é para nós orarmos nesta noite, e vamos orar ainda antes de partilhar, mas basicamente o que aconteceu foi que o bebezito, ele aparentemente terá ali algumas coisas que não são, como se costuma dizer, muito normais, isto relativamente na questão médica, por causa dos cromossomas. O bebê já foi transferido para um outro hospital, está a fazer uma série de testes, mas não se sabe ainda muito bem qual é o que é que ele tem, mas segundo a palavra dos médicos, ele terá um síndrome raro qualquer, que ainda não se sabe muito bem qual é que é, e vocês devem imaginar que uma mãe que passou pela gravidez com tudo normal e que de repente tem a notícia dos médicos que o bebê tem um síndrome que ela nem sequer sabe qual é que é, nem os médicos ainda sabem, fizeram alguns testes, mas pronto, basicamente é isto, está neste estado. Em termos físicos o bebê tem algumas limitações, mas também ainda é muito recém-nascido, portanto não se sabe se é só, se tem a ver de facto com o síndrome ou não, mas pronto, isto para dizer que é o estado em que essas coisas estão, mas dizer-vos também que nós temos um Deus glorioso, amém? Então, Deus tem a capacidade e o poder de curar, se Ele assim o entender, tem também a capacidade e o poder de dar forças à mãe, se assim Ele o entender. A nós como igreja cabe estar a apoiar a Vanessa, e sim é o mais importante, mas também orar por ela nesta noite. Então eu pedia que nós pudéssemos ficar em pé ainda mais uma vez, amém? E nós vamos orar nesta noite. Há coisas que nós não fazemos a mais pequena ideia do porquê que acontecem, mas elas acontecem. E porque acontecem, nós vivemos-las, temos que viver com elas, por muito dolorosas que sejam, por muito complicadas que sejam, mas nós nesta manhã vamos colocar a Vanessa e o Daniel, o bebê, no altar do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que Ele entender com o seu poder, amém? Meus irmãos, Deus tem todo o poder, amém? Nós cremos nisto nesta noite, e é isso que vamos orar, está bem? Deus, estamos neste lugar, Deus, porque Tu és o mais importante, Senhor. Deus, e Tu mandas-nos ter compaixão, Deus, e sentir aquilo que os nossos irmãos sentem, Deus. E nesta noite nós vimos a Ti, Senhor. Deus, com o coração também pesado, tal como certamente a Vanessa está nesta hora, Senhor. Deus, Tu sabes como está o seu coração, a sua mente, a sua alma, Deus. Não era isto que ela esperava, nem ela, nem o esposo, nem nenhuma parte da família, nem nós, Senhor. Não era isto que esperávamos, Deus. Senhor, mas Tu não foste apanhado desprevenido. Tu já sabias e conheces todas as coisas. Sabemos que Tu és um Deus todo-poderoso, Deus. E a última palavra não é a palavra dos médicos, mas é a Tua palavra, Senhor. Deus, e nós sabemos, porque já temos visto tantas coisas grandiosas, milagres, que as pessoas dizem que é impossível de acontecer. E nós queremos que Tu és um Deus capaz de fazer milagres, Deus. Nesta hora, Senhor, nós clamamos em Ti, Senhor, porque não somos nós que Te movemos, Deus. Nós não mandamos em Ti. Tu és soberano, Tu és glorioso. A única coisa que nós podemos fazer é clamar a Ti nesta hora, Senhor. Então, como igreja, estamos a clamar ao Teu nome e ao Teu poder, Senhor, que a última palavra é Tua, Jesus. E sendo a Tua última palavra, então nós clamamos para que a Tua palavra seja cura no nome de Jesus. Cura naquele rapazinho, Senhor, naquele bebê, Deus. Tu és capaz, Deus, de colocar tudo normal, Senhor. Seja qual for o síndrome, Senhor, aquilo que nós queremos é que seja o Teu nome, a Tua palavra e a Tua mão a ser estendida sobre a vida do Daniel agora, no Teu santo e bendito nome. Senhor, clamamos para que Tu dês força também à Vanessa, Senhor. Clamamos, Deus, para que Tu lhe dês coragem, Senhor, para que ela não desfaleça, Deus, e continue a confiar em Ti
independentemente das circunstâncias. Que Tu lhe possas dar força e ânimo, Senhor, e que nós, como igreja, como família, Senhor, também a possamos ajudar, Deus, naquilo que dá para ajudar. Santo e bendito é o Teu nome. Colocamos este assunto nas Tuas mãos, Deus, porque nós nada podemos fazer, mas Tu podes fazer todas as coisas, Senhor. Então, confiamos, Deus, em Ti e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. E então, por causa disto, veio a mim este texto. Salmo 63. O Salmo 63 é um salmo de Davi. Sim, a minha esposa está a dizer, não vale a pena ligarem para a Vanessa porque ela não vai atender e nem seria de bom tom os irmãos agora todos ligarem, está bem? Eu percebo que fiquem preocupados, mas para já, ou mandem uma mensagem, se assim entenderem, aqueles que tiverem confiança para isso, e os outros que não têm confiança, orem ao Senhor. Amém? Orem, coloquem o Daniel e a Vanessa no altar do Senhor nas vossas orações. Estava a dizer então, estávamos a falar de Salmo 63. Este é um Salmo de Davi. 63. É um Salmo de Davi e é um Salmo numa circunstância muito particular. Os Salmos todos têm um contexto. Alguns sabemos melhor, outros não conseguimos entender, mas este Salmo sabemos onde é que foi escrito. Foi escrito no deserto e sabemos em que circunstância foi escrito. Basicamente o que aconteceu foi, os irmãos lembram-se que houve uma revolta, Absalão revoltou-se e depois vai tentar tomar o reino de Davi, e Davi tem que fugir. E Davi foge para o deserto. E este salmo é escrito nesta circunstância dolorosa, em que é escrito no deserto e aquilo que Davi escreve é muito humano. E a Bíblia nisso é tremenda, porque a Bíblia é humana. É de facto um livro espiritual, é inspirada pelo Espírito Santo. Mas os autores não filtram os seus sentimentos. Não filtram as suas emoções. Então, a beleza da Bíblia, eu não sei se vocês são apaixonados ou não pela Bíblia. Eu sou apaixonado pela palavra do Senhor. Exatamente por isto. Porque nós conseguimos ver o estado de espírito, a alma. E então quando podemos ler estes textos, há textos que nós ficamos com que nos identificamos claramente, simplesmente porque estamos exatamente na mesma postura e a sentir exatamente a mesma coisa que o autor na altura. Não quer dizer que estemos todos literalmente no deserto, mas se calhar muitos de nós nesta noite sentimos-nos como se estivéssemos no deserto. E vejam, começa assim: ó Deus. Parece uma forma simples. Tu és o meu. Poderíamos pensar que este começo de salmo era apenas uma doxologia, apenas uma tautologia, isto é, apenas uma introdução comum dos salmos. Mas Davi está a dizer literalmente a quem ele está a escrever, para quem ele se está a referir e quem é que de facto é o seu Deus. Davi começa dizendo, ó Deus, a ideia é, Senhor, aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou escrever, não é para mais ninguém, porque não está aqui mais ninguém, a não ser eu e a escrita. Então esta canção, porque isto é um hino de adoração ao Senhor. Esta canção, este coro que eu estou a escrever, esta letra, esta música, não é para mim, não é para mais ninguém, a não ser para ti. E depois começa dizendo, tu és o meu Deus. Muitas das vezes nós dizemos que Deus é o nosso Deus, mas Ele não é. Você está cá? Muitas das vezes nós dizemos que Deus é o nosso Deus, mas verdadeiramente Ele não é. No hebraico, Ele está a dizer que o Elohim, aquele a quem Ele está a mencionar, é de facto o El dele. Ou seja, Deus é o meu Deus. Irmãos, deixem que isto penetre no vosso coração, na vossa alma. Quando nós estamos neste lugar, quando nós estamos em casa, quando você está no trabalho, seja onde for, e você tem uns segundos, ou você concentra-se e começa a louvar, ou começa a orar, você não está a orar a qualquer pessoa, você não está a orar a um qualquer Deus, você está a orar a este Deus, que é suposto ser o seu e o meu Deus. Tu és o meu Deus. Agora pensem, quando nós clamamos
que Ele é o nosso Deus, significa que tudo aquilo que nós somos pertence a quem? A mim ou a Ele? Nós temos visto isto. Já agora faço aqui o paralelismo e aponto com Romanos. Temos visto isto, que é tudo por Ele, para Ele e por Ele. É isto que nós temos visto. Toda a carta de Romanos fala acerca da magnificência e da glorificação de Deus, que independentemente das circunstâncias, Ele vai sempre fazer com que o seu nome seja glorificado e adorado. Vimos isto na semana passada. Vimos que independentemente das circunstâncias, aconteça o que acontecer, o Senhor vai sempre sair glorificado. Falámos inclusive do faraó. Até o faraó e o endurecer do coração do faraó foi para a honra e para a glória do Senhor. No final, quem é glorificado é Deus, mesmo e apesar da rebeldia. Isto é um Deus perfeito. Consegue agarrar em todas as circunstâncias e fazer com que todas as circunstâncias, no final, culminem no tempo certo com a glorificação do seu nome. Irmãos, até o pecado. Falámos disto. Deus é um Deus tão poderoso que mesmo que nós pequemos, Ele vai conseguir fazer. Não é que o pecado faça glorificar o nome do Senhor, não é isso que eu estou a dizer. Se não estava a dizer heresia, vocês punham-me já lá fora. Deviam fazer isso, se eu pregasse isso. Amém? Vê lá, Gonçalves, o que é que queres dizer com isso? Mas se eu pregasse heresias, os irmãos têm todo o direito de chamar-me a atenção. O que eu estou a dizer é, nós temos um Deus tão poderoso que até apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, isso não vai impedir o seu nome de ser glorificado. Nada vai impedir. Nada. Ele é o nosso Deus. O que o salmista está a dizer é, ó Deus, Tu és o meu Deus. Ele está no deserto. Ele não está no palácio. Ele está no deserto e está a dizer que Deus continua a ser o seu Deus, apesar do seu filho trair. Deus continua a ser o seu Deus, apesar de ele ter que, mais uma vez, fugir. Davi fartou-se de fugir ao longo da sua vida. Nós fazemos tantos romances com a história de Davi. Dizemos, o Davi. Pois o Davi. O Davi é Davi. Coitado. Fez muitos disparates também. E andou a fugir muito. E este foi mais uma consequência de um disparate que ele tinha feito uns tempos antes. É verdade. É isso mesmo. Todos os nossos erros têm consequências que mais tarde ou mais cedo vão chegar até nós. Nós não gostamos desta teologia. Porque nós queremos a bênção e achamos que paga tudo. Já falámos disto, também já vos disse isto. Lá na prisão, fartavam-me ver pessoas que a determinada altura estavam quase prestes a sair, porque a pena estava quase a ser cumprida. E de repente caía-lhes outro crime em cima. Eles não cometeram o crime lá na prisão. Já o tinham cometido antes. Só que ainda não tinha sido julgado. E alguns deles ficavam muito afetados. Então agora que eu tenho a minha vida em ordem, agora que eu amo ao Senhor, porque é que isto me aconteceu? E a pergunta que nós tínhamos que fazer mais tarde ou mais cedo era, fizeste este crime? Fiz. Então é ou não é consequência ainda daquilo que tu fizeste? Mas eu agora estou bem. Pois, mas isso não significa que as consequências sejam apagadas. Há coisas que Deus até permite e impede que aconteçam, mas há as outras, mais tarde ou mais cedo, vêm à nossa vida. E aqui está. Davi está mais uma vez no deserto. Mas é nisto que Davi é incrível. É nisto que Davi é de facto um exemplo. É que apesar de ele ser humano como nós e errar como nós, ele tem uma consciência que muitos de nós não temos. É que independentemente do seu estado, Deus continua a ser Deus. Tu és o meu Deus. Vejam, de madrugada te buscarei. Isto fala acerca de prioridade. De madrugada significa logo assim que se acorda. Quer dizer, alguns teriam pensado, eu acordo logo, também vou ter com o Senhor, mas os irmãos acordam ao meio-dia e isso não é madrugada, está bem? Madrugada não é meio-dia, nem 11, nem 9, nem 8, se calhar 7 já é mais ou menos, mas madrugada estamos a falar 4, 5, 6 da manhã. E ele está a dizer, Davi, neste lugar onde eu estou, tu continuas a ser o meu Deus. Esta canção é para ti que és o meu Deus. E eu gostava de te dizer que eu de madrugada, assim que acordo, a minha prioridade máxima, absoluta, única, diria, és tu. Será que Deus é a nossa prioridade, meus irmãos? É que no deserto nós temos outras prioridades. Buscar comida, buscar bebida, buscar abrigo, arranjar um plano de voltar lá a Jerusalém. Mas a prioridade de Davi qual é que é? Buscar a Deus. De madrugada te
te buscarei. Isto fala acerca de prioridade. Irmãos, há 2 semanas atrás, no domingo, nós pregámos, quer dizer, fui eu que pregamos, os irmãos só ouviram, mas a ideia é pregarmos conjuntamente. Falámos acerca do temor do Senhor, que é uma das grandes falhas da igreja atual, esquece quem Deus é, e achamos que Deus é o papazito só, e o papazito só dá festinhas, mas não é. Vimos que não é isso que acontece. Deus tem que ser a prioridade, mas infelizmente para muitos de nós Deus não é a prioridade. E não tem a ver apenas com a questão do tempo, porque Davi está a falar de uma prioridade de tempo, mas vai muito mais além do que a cronologia do nosso calendário. Deus, Ele é a prioridade não apenas quando eu me levanto de manhã, mas também depois de eu orar Ele continua a ser prioridade. Quando eu vou comer Ele continua a ser prioridade. Quando eu vejo televisão Ele continua a ser prioridade. Quando eu estou no telemóvel, Ele continua a ser a... E quando eu me vou deitar, Ele continua e tem que continuar a ser a... Isto gera em nós temor. Porque sempre que eu mantenho não só a convicção mental, mas também espiritual e ajo... Isto é, a ideia é... A convicção mental e espiritual é de que Deus é o prioritário. Isto temos que a ter. Mas depois temos que agir, porque não vale a pena dizer apenas que Ele é. Eu tenho que agir como se Ele fosse, porque Ele é de facto. Amém? É a mesma coisa que o irmão dizer que gosta muito da sua esposa ou do seu esposo, mas depois não quer saber dele. O que é que conta? É aquilo que fazemos ou aquilo que dizemos? É as 2 coisas. A realidade é que é as 2 coisas. Só que na sociedade atual, nós estamos tão habituados que o que conta é aquilo que falamos, que esquecemos que é aquilo que fazemos também. De madrugada te buscarei. E porquê que ele busca? Vejam agora o que é o estado da alma dele. Mas eu gosto destes textos porque eles refletem tanto daquilo que eu, pelo menos pessoalmente, sinto. Vejam, a minha alma tem sede. O homem está no deserto e quem está no deserto sabe muito bem o que é uma sede. Aquela sede que... Lembro-me, eu nunca estive no deserto, e ainda bem, também não há nenhum sítio que me apeteça ir lá no deserto. Há pessoas que dizem, gostava muito de ir a tal deserto. Olha, não, gostava mais de ir às Caraíbas e ficar por lá, mas não preciso do deserto para nada, não é? Até já lá estive perto das Caraíbas. Já estive nas Caraíbas, não nadei, foi no mar das Caraíbas, não é? Mas estive nas Caraíbas, mas gostava de lá voltar outra vez. Se os irmãos quiserem fazerem uma ofertazita para eu ir lá com a minha esposa, não há problema nenhum. A minha mulher já está a abanar a cabeça a dizer, está a dizer que eu a envergonho. Mulher, a gente tem que mandar o barro à parede, nunca se sabe. Pode haver algum irmão muito generoso que nos queira oferecer. Já sabes, quanto mais abanas, mais eu falo. Sede. Lembro-me de jogar futebol em pleno agosto, 40 graus, e eu estar às 2 da tarde a jogar futebol. E, esperto como eu era, adolescente, não levava garrafas de água. Às 2 da tarde estão 40 graus e jogar à bola não é muito inteligente. Esta é a primeira coisa que tenho que vos dizer. Mas lembro-me da sede que sentia, porque não tinha levado água. E estamos a falar 2 ou 3 horas. Imaginem estarmos no deserto e sentirmos sede, mas aquilo que preocupa a Davi não é a sua necessidade física. Ele compara aquele sentimento de sede com a vontade de busca de Deus. Sentir sede de Deus é uma expressão maravilhosa que poucos de nós podemos professá-la de verdade. Porque é fácil eu dizer, Senhor, eu tenho fome e sede de Ti. Tenho fome e sede da Tua justiça. Esta até é mais fácil para nós. Temos sempre fome e sede de justiça. De Deus para com os outros. Não de Deus para nós. É a justiça de Deus para os outros. Mas vejam, professar que temos sede, um homem que está no deserto tem sede, ele está a dizer, Senhor, a minha prioridade és Tu, de madrugada te buscarei porque Tu és o meu Deus, eu tenho, ou a minha alma tem sede de Ti. Ter sede de Deus é ter uma necessidade absoluta, porque a água é um ingrediente, um elemento essencial, crucial para nós podermos viver. Sem água ninguém. E o salmista constantemente está a dizer que ele tem sede de Deus, porque sem Deus ele não funciona. A ideia é, sem Deus não há vida. E se nós estivermos na presença de Deus, é suposto, a expressão em português é sentir saudades. Davi utiliza o termo sede. Eu tenho sede. Sede
de ti. Mas ele está a dizer que de madrugada busca o Senhor. E continua a dizer, eu tenho sede. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, ao contrário daquilo que seria expectável, nós ficamos mais cheios dele, mas não ficamos fartos dele. Acontece exatamente o oposto. Quanto mais buscamos ao Senhor e mais nos relacionamos com Ele, mais ficamos cheios dele e mais temos sede e fome da sua presença. Não há outra forma. E este é que é o problema, porque quando nós nos desabituamos da presença de Deus, não sentimos falta da presença de Deus. Muitos de nós, aquilo que sentimos falta é da religiosidade. Nós habituámos-nos a vir à igreja e vimos à igreja porque nos habituámos. E se não viermos, nem sabemos o que é que havemos de fazer. Porque os irmãos, imaginem, todos nós estamos habituados, a maior parte de nós, a vir aos domingos. Se um dia deixa de haver culto, nós nem sabemos o que é que havemos de fazer ao domingo. Ficamos naquela, isto está a faltar aqui qualquer coisa. Nós até podemos planear, mas estamos tão habituados. Mas isto é o nosso sentimento de religiosidade a puxar. Estamos habituados. Mas ter sede é outra coisa. É, Senhor, eu não aguento. Sem a tua presença eu não consigo. Senhor, onde é que tu estás? Eu tenho que te buscar. Senhor, eu tenho que me pôr de joelhos. Senhor, eu tenho que ler a tua palavra. Senhor, eu tenho que falar contigo. Senhor, eu tenho que te sentir. Eu tenho que estar em relacionamento contigo. Este é o sentido da alma ter sede. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e encaçada onde não há... Ele está a dizer não há água. Aqui nesta terra não há água, mas a minha carne e a minha alma, o que anseia não é a água para beber, é a presença do teu Espírito na minha vida. Versículo 2. Para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no... Os irmãos já repararam que nós só damos valor às coisas depois de as perdermos? Quando perdemos as coisas, percebemos o valor que elas têm. Quando perdemos a oportunidade, entendemos o privilégio que tínhamos antes de perdermos. Qual é aqui a questão? Ele diz, olha, como uma terra, a minha carne te deseja muito, como se fosse uma terra seca e cansada onde não há água. Então, a carne dele é comparada a uma terra seca, onde não há água. E onde não há água, a terra seca precisa e clama por água. E ele diz, olha, aquilo que eu desejo, e quer comparar a como a água deseja, ou como a terra deseja a água, como uma terra seca deseja a água, é ver a tua fortaleza, a tua glória. Ele diz, olha, eu quero ver os teus muros, quero ver a tua glória, como já vi. Como já vi. No passado. Já viu. Onde? No santuário. Ele já tinha visto. Ele já tinha experimentado. Mas agora não estava mais. Porquê? Porque estava numa circunstância e numa condição onde não tinha acesso àquilo que antes tinha tido. Onde não tinha acesso àquilo que antes era normal. E às vezes é isto que acontece na nossa vida, meus irmãos. Nós às vezes só vamos dar valor a determinadas coisas que, quando as perdemos. Esta é a realidade. E com a presença de Deus acontece exatamente o mesmo. Estou-me a lembrar assim de algumas histórias de pessoas que deixaram ou que foram por... De repente havia igrejas e de repente as igrejas fecham. Lembram-se quando foi a pandemia? Tínhamos tudo disponível e de repente tudo fechou. E ficámos. Falta qualquer coisa. Agora não há. E houve muita gente que tomou consciência do privilégio que era a igreja aberta. Sentíamos falta. Outros também aproveitaram-se logo, também já só estavam mesmo de fachada e nunca mais apareceram. Mas isto é o que acontece sempre. Mas Davi não era de fachada. Davi está ansioso para ver novamente a glória como antes a tinha visto. Deixa-nos perguntar nesta noite, nós não queremos ver a glória do Senhor como tantas vezes já vimos?
Os irmãos não se lembram quando se converteram e as histórias e os testemunhos que os irmãos têm, já viram o mover e o poder e a glória do Senhor. Não sentimos saudades de ver. Não sentimos saudades de experimentar. Não sentimos sede, não apenas daquilo que Deus faz, mas daquilo que Ele é. Porque também se já tivermos saudades daquilo que Ele faz, é uma outra forma de idolatria. É sentir saudades dos milagres que Deus faz, mas não estou a falar disso. Estou a falar de nós estarmos tão apaixonados por Deus, que quem está apaixonado por Deus vai ver Deus a mover-se. Muitas das vezes não vemos porque nós estamos apaixonados. Queremos ver a glória do Senhor, mas não nos queremos aproximar da glória do Senhor. Não dá. Mas Davi tem aqui este 6. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade, bondade ou misericórdia é melhor do que a vida. Nós amamos a vida. E mais uma vez, poucos de nós poderão dizer com verdade que a bondade de Deus é melhor do que a nossa vida. E sabem porquê? Porque uma coisa é professar com a boca, outra é vivermos com a vida. Esta é a realidade. Se nós fizéssemos um censo, uma estatística a nível mundial e colocássemos os crentes a responder à questão: amas mais a bondade do Senhor do que a tua vida? Se calhar 90% das pessoas iam escrever que sim. E agora a pergunta é: mas nós acreditamos mesmo nisto? Vivemos mesmo isto? Olhemos para a nossa igreja, para nós que somos assim poucos. Cada um de nós que aqui está, poderíamos dizer isto que o salmista está a dizer: porque a tua bondade é melhor do que a vida. Aquilo que Deus é melhor do que a nossa própria vida. É mesmo? É porque se for, o salmista diz: os meus lábios te... Estão a ver porque é que às vezes não conseguimos louvar com verdade? Porque Deus não é o melhor. E nós só conseguimos louvar verdadeiramente ao Senhor quando Ele é o melhor. Ele é maior e melhor do que a nossa vida. Esta é a chave de louvor. E quem diz louvor não é apenas com as pessoas que estão aqui em cima. É louvor de todos nós enquanto igreja comunitária. Enquanto comunidade, enquanto família. O louvor, o verdadeiro louvor, brota quando nós entendemos que Deus é melhor do que a nossa própria vida. Imaginem, meus irmãos, que neste lugar, nesta igreja, todos nós, e aqui nesta quarta-feira, todos nós, apenas aquilo que aqui estamos, não podemos falar daqueles que não estão cá, daqueles que nós estamos cá. Se todos nós acreditássemos, vivêssemos e estivéssemos comprometidos com Deus é de facto melhor do que a nossa vida, imaginem como é que seria o ambiente desta igreja quando nós abríssemos a boca para louvar. O que é que acontecia? Aquilo que eu estou sempre a dizer: o céu descia. Porque onde Deus se sente honrado, a sua presença se manifesta. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Estamos a falar acerca de adoração. Vejam o que significa verdadeiramente adorar ao Senhor. Bem dizê-lo enquanto vivemos. Não para nós, não por nós, mas vejam: em teu nome levantarei as minhas mãos. A ideia é: a adoração é uma postura que não tem a ver apenas com música, porque a adoração nem sequer implica música, embora aqui no Salmo, os salmos são excelentes para ensinar na questão do louvor. Exatamente porque os salmos são música, mas o louvor não precisa de música. Nós não precisamos de instrumentos. Nós nem sequer precisamos de grandes vozes. Aquilo que precisamos é de corações puros e vidas voltadas para o Senhor. E uma igreja com coração puro, voltada para o Senhor, mais tarde ou mais cedo o Senhor acrescenta as vozes e os músicos. Mas o mais importante não é as vozes nem os músicos. O mais importante é, e sempre será, a postura de verdadeiros ou não adoradores. Nós invertemos o processo. Nós invertemos completamente a questão da adoração. Nós hoje achamos que a adoração funciona se tivermos bons músicos,
bons cantores. E depois deixamos-los fazer a sua cena, desculpem a expressão, e nós ficamos a assistir. E gostamos, aquela pessoa canta afinada, olha, bons músicos. Irmãos, também gosto de tudo isto, também sou músico, gosto muito. Gosto muito de ouvir boa música, gosto muito de ouvir boas vozes, mas a mim como pastor e como crente, ainda mais do que como pastor, como simplesmente adorador, aquilo que eu gosto e aprecio é de ver a presença do Senhor. Sentir a presença do Senhor. Agora vejam, nós conseguimos topar a milhas se existe ou não verdadeira adoração e somos humanos, imaginem Deus. Nós conseguimos entender. Nós conseguimos entrar num sítio e perceber se aquilo que está a acontecer é genuíno ou não. Sou só eu? Vocês conseguem ou não conseguem? Não é fácil de entender, não é fácil estar num culto e perceber, bem, a música está a correr bem, as vozes estão afinadas, nunca aconteceu. Mas falta qualquer coisa. E muitas das vezes é isso. Falta a presença porque estamos a fazer tudo errado. Porquê? Porque o foco não está em Deus. E o que ele está a dizer é, a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te vão louvar. Ou seja, fala de postura. Os lábios louvam porque ele já é melhor do que a vida. Então eu posso louvar porque ele é melhor. Se ele não é melhor, eu não louvo. Porque o que é que eu vou dizer ao Senhor se ele não é o melhor? Os irmãos, imaginem, este é o problema também. Nós adoramos, e eu digo isto também várias vezes, digo em todo o lado onde vou, quando falo de adoração. E corremos o risco de estar a cantar mentiras. Não é? Em que eu estou a cantar embalado coisas que eu não vivo, coisas que eu não faço e pior, coisas que eu não estou disponível para fazer. Por isso é que não é os meus lábios te louvarão. É porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver em teu nome, levantarei as minhas, enquanto eu viver em teu nome. Mas vejam o que é que nós achamos, é cantar e levantar as mãos. Mas a postura é diferente. Aquilo que o salmista está a falar é algo bem distinto. Não tem a ver com atividades externas manifestadas, mas tem a ver com aquilo que começa internamente num processo e depois vai para o exterior. Isto é que é verdadeiramente a adoração. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Ele está a dizer, olha, eu tenho a certeza, quando eu estou nesta postura, que eu me vou deliciar, saciar. A minha alma se encherá, se fartará, e a minha boca, depois de farta, não se cala. Veja o que é que acontece. A boca continua a adorar. Veja o que é que o salmista está a fazer. Ele está no deserto, ele está a dizer que a sua boca louva a Deus, mesmo quando está com sede, e depois de estar saciado, a sua boca continua a adorar. Fala acerca de postura contínua de louvor e adoração ao Senhor. Não há meio termo com Deus, ou nós lhe damos tudo ou não lhe estamos a dar nada. Há pessoas que acham que é assim, eu dou 90%. Aqui na fórmula bíblica, 90% é nada. Porque ou damos tudo, ou não damos nada. Porque os 10% é o suficiente para eu mostrar que Deus afinal não é o Deus da minha vida. Porque se Ele é o Deus da minha vida, eu dou todo. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Passou da manhã para a noite. Em que Deus é sempre o foco. Deus é sempre o máximo. Porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. O salmista está no deserto a lembrar que o Senhor continuamente tem sido o quê? O seu auxílio. Davi ainda não sente o auxílio do Senhor, não nesta circunstância, mas para ele é suficiente a lembrança de tudo aquilo que Deus já lhe fez.
isto é que se chama, e posso conectar com aquela palavrazita que muitas vezes temos dificuldade em entender, ou aquelas duas palavras, que é 3. Sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor, se não eu louvar a Deus, quando tudo à minha volta, tudo dentro de mim, tudo aquilo que eu sou diz, esta não é uma boa altura para tu louvares. Esta não é a postura, não era isto que tu devias fazer agora. Porque nada está bem na tua vida. Vais louvar a Deus porquê? Se nada está como tu gostavas. Estás a passar uma fase tão difícil. Estás a sofrer tanto. Mas aqui está. Davi lembra-se de quem Deus é, porque Ele é Deus, o seu Deus. E Davi recorda de todos os momentos que o Senhor foi o seu auxílio. É aquilo que vivemos no passado que permite muitas das vezes adorarmos no presente, independentemente das circunstâncias. Por isso é que é tão importante uma caminhada saudável com o Senhor. Mais tarde ou mais cedo nós vamos ser abanados. É a vida. Mais tarde ou mais cedo vão ocorrer circunstâncias para as quais nós não estamos minimamente preparados. Engane-se. Podemos nos tentar preparar muito bem, mas vai sempre chegar alguma coisa que nós não estávamos à espera. Nós não conseguimos. E é nessas alturas que a lembrança do passado nos vai ajudar tanto. Não é sermos saudosistas, é lembrarmos de quem Deus é, de acordo com aquilo que Ele fez na nossa vida no passado. As nossas experiências marcam o nosso presente. E o nosso presente vai marcar aquilo que nós vamos ser no futuro. Se eu tenho experiências marcantes com Deus, eu vou viver coisas marcantes com Deus no presente e depois também no futuro. Tu tens sido o meu auxílio. E quando ele se lembra de tudo aquilo que Deus já fez, apesar da sua circunstância ainda não mudar, ele ainda está no deserto, diz, jubiloso, cantarei, refugiado à sombra das... Ele tem a confiança de que apesar de ainda estar no deserto, quem está no deserto com ele é o Deus Todo-Poderoso. E por isso canta, alegre. Não porque o seu problema foi resolvido, mas simplesmente porque sabe quem Deus é. O problema ainda não está resolvido, mas não importa. Deus é maior do que o problema. Bem maior do que o problema. Termino no versículo 8. A minha alma te segue de perto. A tua mão direita me sustenta. A minha alma te segue de perto. Os irmãos já repararam que há aqui uma cadência? Ele vai falando quem Deus é, e depois qual é a postura e o posicionamento que Ele tem. Depois quem Deus é, independentemente das circunstâncias e do posicionamento que Ele tem que ter. E agora, depois dele te falar que canta ao Senhor e está alegre porque está refugiado à sombra das suas asas, Ele diz, olha, mas a minha postura é, a minha alma te segue. Mas não é de longe. É de perto. Muitos de nós queremos seguir a Deus de longe. Quase como o Pedro fez com Jesus. Lembram-se? Lá na traição. Lá depois de Judas ter traído Jesus. Jesus é preso. É levado lá para o pátio. E quem é que o segue? Pedro. Não podemos dizer que Pedro não seguia a Jesus. Ele seguia a Jesus. Mas estava aqui, perto ou longe? E porquê que estava longe? Porque ele por um lado queria, por outro não. Nós entendemos literalmente a história, e não quero estar aqui a espiritualizar, mas percebemos, havia o risco de ele ser preso, havia o medo da morte, aquilo que estava a acontecer com Jesus. Se Jesus era quem era e estava-lhe a acontecer, então coitadinho do Pedro, quem era ele? Irmãos, não estou a criticar, provavelmente fazia exatamente a mesma coisa. Deus tenha misericórdia de mim. Provavelmente. Muito provavelmente. Mas lá está ele, a seguir, mas distante. Mas aqui o salmista está a dizer, olha, a minha alma te segue de perto. Mais uma vez, fala acerca de posicionamento. A forma como tu e eu nos posicionamos diante de Deus. Nós, muitas das vezes, achamos que Deus tem que fazer tudo, mas Ele já fez tudo o que tinha para fazer. Ora, se Ele já fez tudo o que tinha para fazer, porquê é que nós estamos sempre à espera que Ele faça tudo outra vez? Faz a tua parte. E eu tenho que fazer a minha parte, porque Ele já fez a sua parte.
totalmente. Ele já fez tudo. Falávamos disto também há 2 semanas. Lá por causa daquele versículo também do 2º livro de Crónicas, capítulo 15. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com... Porém, se o deixardes, Ele também vos... Estão a ver? Posicionamento. Se tu fizeres, Ele também faz. Isto fala acerca da presença. A minha alma te segue de perto. E terminamos com esta parte. A tua mão direita me sustenta. Esta é a nossa certeza absoluta. Esta tem que ser a nossa certeza inabalável. Esta tem que ser a nossa convicção. Nós temos que ter isto por verdade. A sua mão, ela nos sustenta. E quando nós temos esta noção, meus irmãos, podemos estar como Davi no meio do deserto. Nada está a correr bem. Tudo a trair-nos. Não há água, não há comida, não há sombra, não há fresco. Mas Deus continua a estar lá e isso tem que ser o suficiente para nós. Saber e ter a certeza de que a sua mão nos sustenta. Isto tem que ser o suficiente para o adorarmos. Isto tem que ser o suficiente para cantarmos ao seu nome. Isto tem que ser mais do que suficiente para nós nos rendermos totalmente a Ele. De outra forma, não estaremos a ser verdadeiramente adoradores. De outra forma, estaremos a ser interesseiros. Tenho para mim que muitos de nós vimos à presença do Senhor com interesses. Acho que é normal no início isso assim acontecer. O que não é normal é que durante a caminhada continuarmos a sermos interesseiros com Deus. E temos que constantemente combater isto. Porque senão corremos o risco de tratar Deus como se fosse o nosso gênio da lâmpada. Lembram-se do Aladino? Quando ele esfregou lá a lâmpada. Tens direito a não sei quantos desejos. A nós parece que nos chegou eram milhões. Nós achamos que temos desejos ilimitados. Não é só 3. Irmãos, Deus não é o nosso gênio da lâmpada. Porque não é Ele que é a nossa propriedade. Somos nós que somos sua propriedade. E porque somos nós, temos que nos render totalmente a Ele. Ele é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Ainda que tudo na nossa vida fosse mal. Ainda que tudo corresse mal, meus irmãos. Que haja em nós e possa haver em nós a postura que houve com Jó. Perdendo tudo. Eu sei que o meu Redentor vive. E isto basta. Todos partidos. Com vontade de chorar. E alguns a chorar mesmo. Mas sabemos quem Deus é. Isto tem que ser suficiente. Amém? Vamos ficar em pé. Ainda vamos